A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para deixar uma palavra para o nosso coração, para a nossa meditação. Amados, eu andei lendo aqui passando algumas folhas da Bíblia e o Espírito Santo me fez parar aqui numa mensagem que vai dar sequência ao que eu tenho falado nas mensagens passadas. Mas é o Espírito Santo que me tocou, então eu não posso mudar o desejo. O Senhor me deu uma palavra aqui no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 2 em diante, que eu vou ler. Que o verso 1 é prefácio e saudação. Então, vou ler do versículo 2, Tiago, capítulo 1, verso 2 em diante, eu vou até lá o 18, que diz assim: acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tendes grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem falta em coisas alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não lança em rosto a ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não dúvida, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte. Não pense tal o homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante e em todos os seus caminhos, mas gloria-se o homem abatido na sua exortação, e o rico em seus abatimentos, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido ao que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos comprimícias das suas criaturas. Então, amados, vamos observar a palavra. A palavra fala
de uma forma com nós, né? Fala da tentação, mas fala que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Mas o Senhor fala que é dessa forma que nós vamos receber a coroa da vida. Vamos para nós os versículos, para os irmãos entender. O título diz assim: acerca da aprovação e da tentação. Meus irmãos, tendes grande gozo quando cairdes em várias tentações. É o Senhor. Olha como é que o Senhor fala com nós, gente. Se nós não observarmos, se nós não observar bem o significado das palavras, nós fica até um pouco meio perturbado. O Senhor manda nós se alegrar, olha bem. Meus amados, tende grande gozo, prazer, gozo é prazer, quando cairdes em várias tentações. Para nós ter prazer quando nós somos tentados. Olha como é que o Senhor Deus nos exorta através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amados, a nossa carne, engraçado, eu fico olhando para essa palavra, por isso que eu falo que nós temos que jejuar, santificar, para buscar todos os dons do Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus venha trazer no nosso coração essa alegria. Porque é quase impossível na carne você se alegrar quando você sofre tentação. Vamos para o 3. Sabendo que a prova da vossa fé, obras a paciência. Sabendo que a prova da vossa fé, obra a paciência. Tenha, porém, a paciência. O Senhor diz, sabendo que a prova da vossa fé. Quando nós somos tentados, essa tentação está provando a nossa fé. A nossa fé em Deus, a nossa fé em Jesus. Se nós somos verdadeiramente homens que acreditam no poder do Senhor. A fé é o seguinte, é aquilo que, se você tem um obstáculo pesado no teu caminho, você ora e crê que aquilo se tornou em nada. E sem duvidar. Você não pode duvidar. Mais embaixo você já vê. Tenha, porém, a paciência. Nós temos que ter paciência na hora da aprovação. Ter fé, obra e paciência. E a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Nós temos que, porém, para que ter paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar coisa alguma, na presença de Deus. Olha bem, amados, como a palavra nos exorta. A palavra nos exorta que nós temos que ter fé, paciência e sem faltar nada na presença de Deus. Tem que andar em total santidade. A palavra bate na gente, ela cobra de nós. E nós temos que mudar a cada dia na presença do Senhor. Se não mudar, nós não vamos ver a glória de Deus, não. Ou é fiel, ou é perfeito, ou não vê a glória de Deus. É a palavra, não é eu. A palavra cobra. Ela nos exorta todo dia. Ao 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente e não lança em rosto a ser-lhe dada. Então, se nós não temos sabedoria, se falta algo em nós, peça a Deus, que Ele dá liberadamente, sem mostrar no rosto que Ele é dada. Porque o homem, quando faz alguma coisa para você, ele se gloreia. Quando ele não fala com um, ele fica todo... Olha, você observou? Observa aí nas redes sociais, eu observo isso, eu observo muito isso. As pessoas têm uns formadores de conteúdo, eu acredito em formador de conteúdo, eu não vou falar que isso é servo de Deus, porque eu não concordo com isso. Eu concordo dependendo da situação, o cidadão, um pastor, um homem de Deus chegar nas redes sociais, pedir ajuda para alguém, tal, e até mostrar as ajudas que está dando ali, para mostrar para o povo que ele está dando ajuda, tudo bem. Mas tem umas pessoas aí, que vai na casa das pessoas necessitadas, aquelas pessoas que não tem um grão de arroz, não tem nada, só sofrida.
leva uma cestinha e fica filmando, e fazendo aquilo, e mostrando que é o bom, que é isso, que é aquilo, usando as pessoas. Eu falo, meu Deus. E aquela pessoa, coitada, se sujeita a passar aquela humilhação porque ela está passando fome e ela necessita. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. Eu vejo isso, me dá tristeza. Leva, se você quer ajudar, não fala nada. Não humilha a pessoa, não filma a pessoa, expõe a vida da pessoa, expõe a situação da pessoa, humilhando a pessoa por causa de um pacote de arroz. Às vezes não leva nem um franguinho, um arroz, um óleo, um feijão, fica expondo a vida da pessoa para fazer conteúdo. Porque isso não é obra de Deus, obra de Deus não é isso. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É claro que tem instituições grandes que precisa, e é até legal fazer isso, filmar os caminhões que chegam de alimento, para mostrar para o povo que está dando, que não está comendo dinheiro, leva, dá às pessoas, eu até concordo. Mas tem coisa que é bizarro demais. Então, o Senhor, ele faz tudo que você pediu, o Senhor, que você precisa, pede que ele vai te dar liberadamente, sem mostrar no rosto que ele está te dando. Aqui é a palavra lhe que é dada. Vamos para o 6. Peça, porém, com fé e não dúvida. Pedir com fé. O que é pedir com fé? Fé é crer que você vai receber. Você orou e pediu, crê que vai receber e não duvida. Que tudo será feito. Peça com fé. Não duvide. Não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que o vento, a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outra parte. De uma parte, outra parte. Olha só, aquele que pede com dúvida, olha a posição que Deus põe nós. Quando você ora. Se você orar, acabou de orar, duvidou que vai receber, você é como a onda do mar. O vento leva de uma parte para a outra. Você fica rodando para lá porque você duvidou. A dúvida é semelhante à onda do mar que o vento leva para um lado e para o outro. Então você não pode duvidar na sua oração, nas suas petições. Olha bem. Gente. Ao 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração, dobre inconstante em todos os seus caminhos, Então aqui o 7 é assim, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se você duvida, você não precisa esperar que vai receber alguma coisa do Senhor, porque você não vai receber. É o que ele está falando aqui no 7. Se você duvida na sua oração, naquilo que você pede, eu vou pedir, mas não sei se Deus vai me dar. Você não vai receber nada. Você tem que pedir e saber que Deus vai te dar o que você pediu. Você pediu, Deus vai te dar. Você é servo dele. Pede e recebe. Bater e abrir-se-vos-á, pedir e receber-se-vos-á. Então, você não pode duvidar naquilo que você pede, nas suas orações. Se você duvidar, é isso que vai acontecer. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não recebe nada. Porque você duvidou. O homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você dobrar constantemente em todos os seus caminhos. Dobrar diante de quê? Do Senhor. Mas gloreia-se o homem abatido na sua exortação. Mas gloreia-se o irmão. Gloreia-se o irmão abatido na sua exortação. Gloreia-se, irmão. O que o Senhor está falando aqui? O irmão gloriar, mas abatido na vossa exortação. Porque quando você prega a palavra aqui, a palavra está te exortando. Você é abatido na exortação. Gloriar por Deus te exortar acerca dos erros e das falhas que nós temos. Que a palavra dá aquela chicotada em nós aqui, quando nós estamos pregando,
para nós exortar por ser chicoteado pela palavra, pela própria exortação, a exortação da palavra que cai em cima de nós, e nós gloriarmos nisso, na exortação do Senhor. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Hoje, amados, eu vou falar, eu tive uma conversa num determinado recinto acerca disso. Estava falando da palavra de Deus e um moço falou para mim assim: não é pecado, a pessoa tem que ter riqueza. Salomão foi rico, Salomão foi aquilo, Salomão foi lá, Salomão fez aquilo, aquilo outro, começou a falar as coisas de Salomão. Deixei ele falar, falou. Acabou de falar, acabou. Falei, amado, Salomão é único. Salomão, Deus viu, ali naquele momento que Salomão foi sincero com Deus naquele momento, Deus perguntou a Salomão, o que Salomão queria que ele fizesse, que Deus fizesse para ele. Salomão pediu sabedoria para julgar o povo. E aquilo se agradou a Deus, porque Deus falou, ele podia ter pedido a morte dos seus inimigos, riqueza, tudo, ele não pediu. Aí Deus virou para Salomão, tu não terá só sabedoria, como terá riqueza que nunca houve na terra e nem mais depois de ti haverá. Só que Salomão, ele começou a arrumar um monte de concubinas, mulheres, e Salomão começou, e aquilo ali levou Salomão à ruína. Salomão prostrou diante de outro Deus, mandou matar um profeta que Deus dividiu o seu reinado, deixou uma parte de Salomão e deu para o outro, para o reinar no lugar dele, ele mandou matar. O profeta teve que fugir, o homem de Deus teve que fugir para não ser morto pelo Salomão. Então Salomão errou. Aí eu falei para ele, não, a Bíblia diz para nós lá em Timóteo 6,8, da seguinte forma, para o homem não ter a ganância do dinheiro. Lá em Timóteo 6,8 a palavra fala claramente. Eu já preguei vários, vou citar aqui de novo, diz assim, tendo porém sustento e com que nos vestir, esteja com isso contente, mas os que querem ficar ricos caem em laços, em muitas concupiscência, louca, nociva, qual submerge o homem na perdição e ruína. Eu não vou estender mais. Então, a realidade é, se você tem uma empresa e você batalha e Deus te dá sabedoria e você se enriquece, mas não deixa a riqueza entrar no coração, não é pecado. Mas aqui o Senhor está falando do rico sagaz. Aquele rico sagaz, aquele rico que só revela pelo dinheiro. Porque tem pessoas que dizem ser cristão, mas o coração dela só está no dinheiro, no carro, na riqueza, e Deus passa longe. Então o Senhor aqui está falando claramente que esse tal, vai dizer aqui para ele, no capítulo 10, no versículo 10. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. O Senhor não está falando do rico de Deus que não coloca o seu coração na sua riqueza. Está falando daquele ganância. Vê na terra hoje. É muito raro você ver um rico que o coração dele não está plantado ali na sua riqueza. É muito difícil. E o que não tem quer ficar rico a qualquer custo. E principalmente dentro das igrejas. Esse espírito do... Como é que se chamava o Deus lá na época de José? Que falava o Deus... Deus Mamon. Mamon. O espírito de Mamon já está no meio deste povo. Verdade. Porque o Deus deles não é o Deus do céu, Pai de Jesus, o nosso Deus. Não, o Deus deles é o Deus Mamon. O Deus da ganância, o Deus da prosperidade, que nem prosperidade é Deus que dá, o nosso Deus que dá é Jesus, mas eles buscam o Deus Mamon. O espírito de Mamon já está no meio desse povo. Então o 10 ele exorta sobre a riqueza. Vamos para o 11. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece assim se murchar, também o rico em seu caminho. Então, a palavra fala da erva que seca, que murcha, que o sol acaba com ela, e o rico também se acaba e se murcha no seu caminho. O Senhor está falando do rico ganancioso.
E tem pessoa que nem é rico nem classe média e tem esse espírito. E Deus não tem prazer nessas coisas. Então, e eu tenho visto pessoas que dizem milionário aceitando Jesus e falou aí nas redes sociais que o seu dinheiro para ele não significa nada mais. E eu até acho bonito. Eu me gloreio nisso. O Senhor diz que ia escolher as coisas vis e as inexpressíveis para confundir as que são. E essas pessoas significam as coisas vis e as inexpressíveis diante de alguns homens de Deus que se diz, eu sou o pastor tal, tal. E aí vem, Deus levanta um milionário de lá, outro milionário de cá, e ele aceita Jesus e fala, ó, minha riqueza hoje não vale nada para mim porque eu aprendi que eu dependo de Deus e Jesus. Eu vi aí nas redes sociais, gente rico falando isso. Tem rico aceitando Jesus e reconhecendo que o seu dinheiro não é tudo. Ele precisa para sobreviver, mas não é tudo. Enquanto tem muitos pobres se matando uns aos outros por causa de uma merreca, de um carro, de qualquer coisinha, uns tijolos para fazer uma casa, estão se matando. Os pobres estão se matando por causa de dinheiro, se matando uns aos outros. Verdade. Satanás botou um contra o outro e está um envenenando o outro, falando mal do outro, perseguindo o outro, na ganância. Amados, Satanás está fazendo uma lambança na nossa terra. Uma lambança, mas a terra é dele. O mundo jaz do maligno, desde o princípio. O Senhor guarda o seu povo no mundo que já é do maligno. E todo que busca as coisas da terra é porque ele é da terra, ele não é do céu. Os do céu buscam as coisas do céu. E os da terra buscam as coisas da terra. Aí você vai saber discernir um homem de Deus do homem do mundano. Um mundano de Bíblia e um servo de Deus também carregando a mesma palavra. Porque o mundano de Bíblia só fala das coisas da terra. Só fala de dinheiro, disso, daquilo, daquilo outro. O óleo dele está na terra. Mas o homem de Deus, os olhos deles estão no céu, na Nova Jerusalém, está nas coisas santas. Então você sabe distinguir um homem de Deus do homem que não é de Deus. Vamos para a palavra aqui. Vamos para o 12. Agora é o 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. O que o Senhor está falando? Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Nós somos cristãos. Para muitos, ser cristão é uma facilidade. É botar um terno brioso. Eu tenho experiência nisso, eu vejo isso todo dia. Um terno brioso, um sapato brioso, uma roupa ou um relógio de não sei quantos mil, um carro. Hoje tem-se uma teologia que para ser o pobre, para ser crente, tem que ser rico, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que andar com terno assim, andar com carro assim, andar com aquilo. Amado, Satanás botou uma ganância nesse. Existe hoje, dá nojo, dá nojo. Vou falar para os irmãos, dá nojo. Dá nojo de ver hoje o que se diz cristão. Dá nojo. Quando eu vou para a Bíblia e eu observo, gente, se você puder, olha bem, eu não sou contra você pegar, se você trabalha, se você tem o seu salário, se o seu salário dá para você vestir bem, comer bem, comprar um carro, glória a Deus, glorifica o Senhor por isso, porque é bom andar bem vestidinho, bem arrumadinho. Eu gosto de comprar uma roupa bonita para minha esposa, uma sandália bonita, eu gosto de ver ela bonita, isso é bacana. Mas você trabalha, você soa, é do seu suor, é Deus que está te dando. Você não precisa atropelar ninguém, desejar o mal para ninguém, para obter nada, porque Deus te dá aquilo que você precisa. Deus te dá aquilo que você precisa. Então eu vou ler o 12 de novo. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for tentado receberá a coroa da vida. A coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem
prometido aos que amam. O Senhor tem a coroa da vida prometida aos que amam. O que Ele ama e os que amam a Ele. Quem tem Deus e quem ama a Deus, ama o seu próximo. Diz a Bíblia que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Então percebe-se que os crentes, os cristãos que nós conhecemos é mentiroso, porque eles sobem no altar e diz que ama a Deus e mata seu irmão e persegue seu irmão, fala mal do seu irmão, denegue do seu irmão, faz tudo quanto é mal contra o seu irmão. Que amor é esse? Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Amados, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A qual o Senhor tem prometido aos que amam. A coroa da vida é prometida por Deus aos que amam a Ele e o que Ele ama. Essa é a palavra. Ninguém sendo, ao 13, ninguém sendo tentado, diga, Deus, sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado e a ninguém Ele tenta. Olha só para você ver a forma que Deus fala aqui embaixo. Quando nós é tentado, Deus não está tentando nós não, é inimigo. Mas Deus dá a glória para nós nisso, porque Ele colocou nós para isso, para provar a nossa fé. Deus não é tentado e nem tenta ninguém. Ninguém consegue tentar a Deus e nem Deus tenta ninguém. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Se você for tentado, não fala que é Deus que está te tentando, não. Deus não tenta ninguém. Ele permite você ser tentado. Quem te atenta é o Satanás. Mas Deus permite, para provar a fé do homem. Deus não tenta ninguém. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Olha para vocês verem como Deus é santo, poderoso, a forma que é Deus. Não pode ser tentado e a ninguém tenta. Então nós temos que vigiar nas nossas palavras e de que forma falamos com Deus, porque Deus não tenta ninguém e nem aceita ser tentado. Mas cada um é tentado quando atraído, é enganado pela sua própria concupiscência. Nós somos traídos e enganados pela nossa própria concupiscência. Agora observa muito bem. Por mais que nós buscamos a Deus, por mais que nós oramos, nós somos traídos e enganados pela nossa própria concupiscência. O que significa? Que nós somos pessoas fracas, temente a Deus, e que tem que buscar a Deus todo dia. É a mesma coisa de botar gasolina no motor para o carro andar. Sem gasolina ele não anda. Nós não andamos sem Deus. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, abastecer do poder e do Espírito de Deus. Senão nós não conseguimos nada. Nada. Somos tentados pela nossa própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, olha bem para ver, a concupiscência, o pecado, dá à luz o pecado. A concupiscência dá à luz o pecado. Gera o pecado na vida do homem. A concupiscência gera o pecado na vida do homem. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. O pecado sendo consumado gera a morte. Aonde que eu preguei numa das minhas pregações e falei que o homem não deve brincar com mulher. Cristão, pastores, membros, jovem, até os jovens, principalmente os jovens, tem que vigiar. Porque eu digo que eu me converti de verdade, já tinha sido batizado, eu falo que eu converti de verdade, depois que eu tinha vivido na bebedeira, nas farras, no mundo de pecado, tudo quanto é tipo de pecado,
Pecado assim, tipo de pecado assim. Nunca matei ninguém, fiz maldade pra ninguém. Me via nas prostituições, bebendo. Prostituições assim, com mulher, né? E bebendo, fumando, nas farras. Eu entendi um dia. Farra assim, eu ia num baile, num forró, um negocinho, mas eu não era de farra de bagunça, não. Mas bebia. Eu bebia demais, cheguei a um ponto de beber igual gambá. Um dia eu falei, se eu não sei, se eu não, Deus tem um projeto na minha vida, eu vou mudar, entreguei minha vida para Cristo de verdade e o Espírito Santo de Deus me libertou. Por que eu sou fiel a Deus e pago o preço da fidelidade? Porque Deus me tirou de um vício que só Ele podia tirar. Se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, que é o Espírito Santo que não me deixa cair nesses laços, nesses pecados, eu volto a pecar de novo. Volto a beber. Amado, vou falar para vocês aqui uma coisa que me aconteceu uma vez. Eu tinha parado, eu não estava bebendo mais na época. Uma moça muito bonita chegou perto de mim, me convidou para uma festinha de... tinha umas 4 mulheres e eu só de homem no meio. E depois vinha o marido de uma das mulheres que estava lá. Eu e ele e mais umas 3 mulheres, moça lá. Aí eu não queria beber, não bebe, a menina encosta em mim, põe a mão no meu ombro, passa a mão em mim, eu sorteiro, rapidinho chapei um copo de bebida para a garganta. Então o que eu estou falando? Se você não vigiar, é claro que eu não estava na igreja, não tinha parado de beber. Se você não vigiar, você cai. Cai. Ó, o Sansão caiu. Davi caiu. Salomão caiu. E se você não vigiar, cai também. Então você tem que tratar bem, mas saber que você tem um limite. Você pode ir até aquele limite, dali para lá você não pode passar. Você tem que entender que você é um servo de Deus e que Deus te escolheu para isso. Então, amados, o segredo está na vigilância. Tomar cuidado. O único que livra o homem de não cair nos pecados, na bebedice, em qualquer coisa, chama-se Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo gera o temor a Deus. O Espírito Santo te dá força para negar o mal, suportar, fugir das coisas nojentas, das coisas do mundo. Agora, se você não tiver o Espírito Santo, você não para de pé nesse mundo de jeito nenhum. Porque o que te segura, o que te dá força para não pecar, é o Espírito Santo. Eu conheci um pastor que ele era da Assembleia de Deus, muitos anos atrás. Ele pregava a palavra e tal. E um dia eu vi que ele bebia vinho, bebia bebida alcoólica escondido dos irmãos da igreja, ele chapava o gobrão, bebia. Uma outra cidade que eu estava, uma época, eu tinha uma certa amizade com o povo, que eu trabalhava nessa cidade. Eu cheguei num lugar, aí chegou um homem bêbado, mais bêbado, e o Fusca dele até fazendo curva no asfalto. E eu estava no mercadinho, o moço do mercadinho falou comigo, ó, esse moço aí é pastor. Eu falei, pastor? Ele falou, é. Ele é pastor lá da cidade onde você está morando. Eu morava numa cidade nessa época. Eu falei, que é isso? Você vai em tal lugar que você vai ver o Fusca dele lá e depois você pergunta. Aí eu já descia, eu parava no ponto, quando eu descia do ônibus, o ponto do ônibus era bem perto da casa dele, onde o homem falou. Fui lá ver. Cheguei lá, eu vi o Fusca dele lá. Eu falei, não tô acreditando que você é um pastor. Mas ele tava bêbado, cambaleando, falando negócio de carroceiro, que o nego tinha esbarrado no carro dele, que eram uns carroceiros. Aí eu peguei, passei num lugar, num posto de gasolina, que tinha uns irmãozinhos. Eu falei, irmão, você conhece? Perguntei só pra mim mesmo. Falei, você conhece aquele moço que eu não tava acreditando naquilo que eu tava vendo. Não acreditei, ele já um senhor de idade. Você conhece aquele moço que mora lá naquele prédio? Ele falou, conheço. Falei, tem um fusquinho, um senhor? Eu falei, ele é pastor? Ele falou assim, é o pastor da minha igreja. Eu falei, tanto, muito bem. E despistei com ele e saí. Não falei nada, porque eu acho que você não deve... Se você tiver de falar alguma coisa, você deve ir falar com a própria pessoa. Vai lá no pastor e fala, pastor, vigia. Mas não fala com os outros, não. Não falei nada.
De jeito nenhum, falei nada. Aí cheguei na minha igreja, conversei com o meu pastor e perguntei ele. Falei, você conhece? Ele falou, conheço. Falei, pois eu vi aquele homem bêbado com o meu pastor. Eu falei, com o meu pastor era um senhor de idade e era uma pessoa muito boa e também preservado. E aí ele falou, irmão, vamos morrer isso por aqui, não falar não. Eu falei, não comentar nada não. E acabou aquilo. Depois de muitos anos, esse rapaz chegou perto de mim, irmão, um dia você falou um negócio pra mim, eu quero que você converse comigo, que aquele pastor foi embora, não sei o que aconteceu com ele, aconteceu um negócio, ele falou, quero que você me perguntou aquele dia. Eu falei, irmão, eu vi ele bêbado. Ele falou, rapaz, não é que ele foi embora daqui, tirar ele daqui porque ele estava bebendo? Eu falei, mas eu não falei, por que você não me falou? Eu falei, não, irmão, eu não podia te falar porque isso aí gera fofoca, isso aí atrapalha a vida das pessoas, atrapalha a vida da igreja, e eu vou pagar por isso futuramente. Então isso aí é uma coisa que eu tinha que falar com ele. Eu poderia chegar perto do pastor e conversar com ele. Agora, sair falando do pastor que eu vi ele em tal lugar, eu não podia. É uma coisa muito séria isso, irmão. Nós temos que vigiar muito nisso. Nós temos que vigiar muito nisso. Porque senão a gente destrói uma igreja por inteiro e você paga o preço disso também. Eu estou contando isso aqui para os irmãos verem como é que a gente tem que ter sabedoria. Vamos aqui por 14. Não, por 15. Depois, havendo a concupiscência, tá, já li, vamos para 16. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, toda boa dádiva toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Só pode vir de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, se nós queremos alguma coisa na nossa vida, nós temos que pedir a Deus em nome do Senhor Jesus. Porque nós temos que pedir todos os dias. Por que nós temos que pedir? Porque nós não somos perfeitos e nós precisamos chegar em uma perfeição. E só Deus, através das suas dádivas, pode nos fazer perfeito através das nossas orações. Às vezes nós somos fracos numa coisa, você tem que falar, Senhor, eu sou fraco nessa área, me fortalece. Senhor, eu não sei administrar bem o meu dinheiro, me ensina a administrar. Senhor, eu não sei tratar bem a minha esposa, me ensina a tratá-la de bem, com amor, com carinho. Senhor, eu sou nervoso. Senhor, tira esse nervosismo, repreende esse nervosismo. Senhor, eu grito com a minha esposa. Senhor, me dá sabedoria, eu não posso gritar com a minha esposa, senão minhas orações não é ouvida. Faz de mim um homem manso. Eu falo com Deus, nos meus erros, eu não sou perfeito. Amados, tem que pedir a Deus as coisas que nós precisamos. Senhor, eu não sou liberto nisso, me liberta. Senhor, me liberta desse YouTube. Me liberta, Senhor, de ver esse tal coisa, de ver tal coisa. Porque às vezes é uma pescaria mesmo. Às vezes é uma coisa banal, mas está tomando o lugar de Deus. Você fica focado só naquilo, não lê a Bíblia, não ora, não busca Deus. Está te tomando o lugar de Deus. Não? Às vezes o cara, não, estou vendo isso aqui, não é pecado, não. Não é pecado, mas você está perdendo todo o seu tempo em vez de ler a Bíblia, orar e buscar a Deus. Pode ver sim, tem momentos que nós também não vamos ficar só lendo a Bíblia todo dia, todo dia, todo dia. Você tem que parar também para ver umas coisinhas e tal. Não pode ver coisa pecado, pecaminosa, mas a gente tem que ver isso. Não pode ser assim. A vida é tudo com ordem e decência. Então vamos aqui para o final, que é o 18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícia da sua criatura. Nossa Deus. Deus, olha só que palavra. Segundo a sua vontade, olha só, segundo a sua vontade, olha bem que Deus fez, segundo a sua vontade, ele nos gerou. Não na primeira vontade, né? Segundo a sua vontade. Nós somos gerados na segunda vontade de Deus. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, que Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia,
fôssemos, mas não somos muitas das vezes. Para nós ser, nós temos que aceitar Jesus como Salvador e nos purificar a cada dia como primícia da sua criatura. Ele gerou nós para ser primícia da sua criatura. E olha as imundícias que nós somos. Irmão, nós santificamos, mas nós somos... Irmão, sabe o que eu falo que nós somos uma imundícia? Olha bem, eu estou aqui pregando a palavra, mas se eu sair na rua amanhã para trabalhar e não vigiar, o diabo lá vem e me ataca, como pensar que não, se eu não vigiar, eu sorto uma palavra mal falada, eu penso um pensamento errado, eu fico nervoso, peco, peço perdão, mas já pequei, já errei. Porque tem uma teologia aí, falso profeta, eu vou falar a verdade, que gosta muito de pregar isso. Não, que eu sou santo, que tem que ser santo, mas não sei o que, é o filho do cão. Faz tudo enquanto é trapaceiro, tudo quanto é imundícia, e fica colocando como os melhores santos. Todo aquele que quer ser santo demais é o que mais peca. É o que mais peca, é o que mais faz coisa errada, que gosta de fazer e amoitar dos outros. Só que não fica escondido por muito tempo, uma hora a máscara dele cai. Nós devemos vigiar. Amados, eu, quando conheci a Silvana, ela veio para Juiz de Fora comigo, que eu moro em Juiz de Fora, cidade de Juiz de Fora. Eu sou do Brasil e da cidade de Juiz de Fora. Até gente da minha própria família veio falar mal de mim. Quando ela chegou aqui, a primeira coisa que a vizinha chegou, falou um monte de coisa. Ela falou, não, já falou tudo comigo. A vida dele todinha pra mim. Aí, hoje nós temos 15 anos. 15 anos que ela tá do meu lado, me ajudando na batalha comigo. Ela tá aqui do meu lado, eu tô pregando aqui, ela tá aqui do meu lado. Pergunta, 15 anos, alguém consegue enganar alguém durante 15 anos? Mentir, enganar? Será? Olha. E ela roda comigo rua por rua, casa por casa, nós trabalhamos junto, eu e ela, todo dia. Nós trabalhamos junto, cozinha junto, dorme junto, levanta junto, todo dia, não tem como, nós trabalhamos junto, todo dia. O diabo foi desmascarado, Satanás foi desmascarado. Satanás foi desmascarado com o tempo. Não adianta você levantar falso de uma pessoa, tentar denegrir a imagem de uma pessoa, Deus vai te desmascarar. Por isso que nós temos que ter paciência no Senhor. Paciência. E é assim, quando eles não conseguem tentar te destruir por um lado, eles criam outra coisa, eles inventam outra coisa. Esse povo ama mais o inferno do que o céu, ama mais o diabo do que Deus. É um povo corrupto. E agora eu vou deixar uma palavra para vocês e para minha vida. Olha só para frente. Olha só pro alto, só para frente, não olha para os lados e nem para trás. Se você olhar para trás, tu vai virar uma estátua de sal como a mulher de Ló. Não literalmente uma estátua de sal, né? Mas você sabe para onde vai se olhar para trás. Mas eu vou usar aqui a mulher de Ló. Olhe para trás que você vai virar uma estátua de sal como a mulher de Ló. Simbolicamente dizendo. Simbolicamente dizendo. Olha, meus amados. Observe essa mensagem que o Senhor me deu e esse testemunho que eu dei. Eu citei aqui uns 2 pastores que eu citei. Eu não falei nome de ninguém. Falei nome de cidade. Então eu não estou denegrindo a imagem de ninguém. Que uma coisa que eu vejo nas redes sociais é um denegrindo a imagem do outro, dizendo ser pastor, dizendo ser crente. E tem aí uns criadores de conteúdo que adora botar um pecado de um pastor, um negócio ali e ficar arrebentando. Eu acho isso errado. Eu acho que nós devemos orar. Claro que eles fazem a gente sofrer, faz maldade pra gente. Até hoje eu nunca citei aqui nas minhas pregações, a não ser algumas pessoas que me fizeram muito mal, me perseguem e tal, mas eu não gosto, eu não denigro imagem de ninguém. Posso ver a pessoa no pecado, fazendo o que estiver fazendo, eu vou orar por ela. Se eu puder chegar perto dela e aconselhar ela a não fazer aquilo, eu vou aconselhar. Se eu não puder, eu vou embora, vou orar por ela.
mas não vou chegar aqui nas redes sociais, citar o nome da pessoa, igreja e tal, igual eu vejo aí nas redes sociais. Isso também não provém de Deus. Se a pessoa está fazendo isso e acha que Deus está agradando, eu te vou dizer para você, meu irmão, Deus não está agradando disso não. Se você sabe, ore. Se você pedir oração, hoje ô pessoal, vamos orar para a igreja tal, para aquele povo de Deus que está ali, para Deus mudar ali a direção do coração, da mente, para o Espírito Santo de Deus trabalhar mais ali, tudo bem. Mas agora você chegar aqui, descer a lenha e bater. Eu tenho uma tese comigo, é o seguinte: se alguém pecou, errou, ore por ele, dê a mão, ajude ele a levantar. Não cabe de enfiar ele pro buraco, não, que ele também é humano. Não empurre pro buraco, não. Falou, irmão, não peca mais, luta, ora, jejuma, levanta, rapaz, bate a poeira, Jesus te perdoa, ajuda. Não, desce a madeira e acaba de matar o cidadão. Mas tem gente que é sem vergonha. Tem uns que é sem vergonha. Tem uns que peca aqui, continua pecando o mesmo pecado, esses aí você pode largar para lá. Mas também não precisa denegrir. Porque o caboclo é sem vergonha. Ele peca hoje no mesmo pecado, continua no mesmo pecado, amanhã no mesmo pecado, faz pecado. Uai, não tem como, uai. O que o Senhor disse para a mulher samaritana? Vai, não peques mais. Você tem que entender que Deus perdoa, mas você não pode cometer o mesmo pecado, você tem que mudar de vida. Mas se você não muda de vida, aí é complicado. Aí é complicado. Então, amados, nós temos que ter essas observações na nossa vida. Deus abençoe os irmãos. Com o Espírito Santo de Deus venha te dar o entendimento dessa palavra. Com o Espírito Santo de Deus venha falar no seu coração que Jesus está voltando, que o mundo está uma catástrofe, coisas horríveis estão para acontecer. Vocês estão vendo o desenvolvimento das tecnologias lá para fora. Tem hoje robôs que faz tudo enquanto é coisa, cachorro robô para guerra, para entrar em troços de bomba no lugar do homem. Tantas coisas, amados, tem bombas aí que vai envenenar todo o solo terreno mundialmente, que as plantas vão ficar contaminadas, a água do mar vai ficar contaminada, a água dos córregos, dos rios vai ficar contaminada. Amados, vai ser uma catástrofe. Isso é bíblico, está na Bíblia, isso é bíblico. Olha, ora a Deus, busque a Deus, entregue a sua vida a Jesus, para que nós, todos nós, possamos alcançar a morada eterna, que é a Nova Jerusalém. A paz do Senhor para os irmãos. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.